Bem-vindo a todos a essa reunião, que faz parte da nossa comemoração de 75 anos de cirurgia da mão do pavilhão Fernandinho Simons. Eu vou compartilhar uma apresentação. Então, em nome do pavilhão, eu gostaria de agradecer a todos os convidados, o Cassiano, o Emílio e o Sérgio Gama, que aceitaram o convite para hoje estar discutindo um pouquinho sobre as alterações da articulação radionar distal. Realmente, essa é uma articulação com bastante senões, né? E a gente vai tentar abordar, discutindo alguns casos. A gente vai estar apresentando um caso de cada um dos participantes e depois estamos fazendo um fechamento. Então, nós vamos começar com o primeiro caso, só que antes de começar com o primeiro caso, eu vou abrir para todos os palestrantes falar uma boa noite. Então, começar, Cassiano. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa mesa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Sérgio Gama. Boa noite a todo mundo. Prazer estar no meio de tanta gente querida. O Emílio, ele está participando, mas ele está participando online, mas sem som, mas ele está presente aqui. Tá? Então, nós vamos começar com o primeiro caso, e eu vou estar perguntando para vocês e alguns outros participantes a respeito dos casos. O primeiro caso é do Cassiano, uma paciente de 29 anos, a destra, e teve uma queda de patins com essa fratura aí. Então, como está o Cassiano e o Gama, eu vou começar com o Gama. Gama, pode falar para a gente. Bom, vendo aí uma fratura na região metafisária, extraarticular. O teu som está meio devagar, Gama. Alô? Oi? Oi. Oi, voltei. Então fala. Uma fratura, eu não sei até quando, o que vocês escutaram, uma fratura metafisária, radiodistal, com uma translação, a gente vê uma abertura ali da radionar distal, enfim, não me parece ter nada no carpo. Ok, uma fratura que eu tentaria aí, não pediria mais nenhum outro exame, para mim é suficiente, para mim é uma fratura instável, né? E que por essa diastase, por esse afastamento inicial pela translação, eu suspeitaria também de alguma lesão na radionar distal. Tá, então, a princípio, a fratura é instável, né, que a gente tem indicação cirúrgica. Antes de operar, você tem algum cuidado, assim, alguma parte do exame físico para você avaliar depois no intraoperatório dessa paciente? A radionar? Aí uma coisa que eu observaria, Ivan, é se essa paciente apresenta algum quadro de parestesia ou déficit em região de nervo mediano, né, em função desse fragmento proximal. Então, pode ser que tenha machucado aí o mediano na região do túnel do carpo. Então, no exame físico é interessante a gente avaliar a parte neurológica, né? Tá, essa pergunta eu fiz, mas é que uma coisa que é importante é avaliar a radionar do punho contralateral, né? Para ver se tem estabilidade ou não, porque daí no intraoperatório você vai estar parlamentado e não tem como testar o outro lado. Ok, Cassiano, você quer falar o que aconteceu com essa paciente para a gente dar sequência? Eu queria fazer uma pergunta. Quem reduz essa fratura? Mesmo sendo de indicação cirúrgica, né? Pelos critérios de instabilidade, todos, hein? Alguém
tentam uma melhora na redução, no sentido de apenas melhorar a redução, o alinhamento, para levar para o centro cirúrgico no dia seguinte, ou o pessoal deixa assim mesmo? Qual que é a ideia da quem reduz e quem não reduz, ou alinha pelo menos? Gama. Eu acho importante tentar alinhar, isso vai melhorar a dor e edema, né? Eu parto sempre desse princípio, uma fratura como essa, com esse grau de desvio, sempre tracionar e tentar melhorar a posição. Você não quer abrir a pergunta, doutor Ivan, para mais alguém que queira falar? É que fica difícil Isso, de eu tenho estar abrindo a princípio, fica a gente. Ó, eu acho que é importante realmente, se você tem esse grau de desvio, é fazer uma manipulação suave para uma tração, para alinhar, não que você queira reduzir, Tá. né? Fazer um alinhamento, mas não uma redução, porque a gente sabe que a redução não vai conseguir manter. Né? Ok. E aí? Não, porque essa paciente, ela teve um trauma de baixa energia. Ela estava andando de patins e caiu, mas assim, não que estava descendo uma ladeira de patins. Não, foi no plano, baixa energia, né? Isso foi por volta de meio-dia, ela foi atendida no hospital. Esse hospital estava priorizando atendimento para Covid. Aí colocaram uma tara, ela foi para outro hospital, chegou já no final da tarde e foi onde foi feita essa radiografia, né? E ninguém tentou realinhar porque já tinha sido manipulado 2 vezes, tal. E não sei que ela chegou no final da tarde, a cirurgia foi programada para fazer no outro dia às 7 da manhã. Eu confesso que na hora que eu vi a radiografia, por ter um desvio, uma translação radial acima do que é comum nós vermos, né? Eu achei que a radionar estava um pouco aberta, mas eu não esperava muito problema nela. Não esperava. Bom, no meio da noite, começou, por volta de 11 da noite, 10 da noite, começou alguma conversa lá, que estava muito inchado, muito inchado. Alguém falou que estava cianótica a mão. Fui para o hospital para olhar, porque, assim, é um quadro mais, potencialmente mais grave, né? Mas daí já estava assim, um mal-estar armado, assim, né? De edema, escrito que tinha cianose. E falei para ela, nós vamos para o centro cirúrgico agora, vamos melhorar o alinhamento da sua fratura, já que ela tem 39 anos, uma fratura, um osso de boa qualidade, a gente vai fazer uma fixação com fios, porque a placa não estava disponível nesse horário, né? E se ficar tudo bem, o seu tratamento final será esse. E se não ficar bem, o objetivo de melhorar o alinhamento, melhorar o edema, tal, a gente faz a cirurgia definitiva depois que melhorarem as condições de partes moles, né? E foi isso que foi feito. Então, realmente não foi feita a redução e ela ficou nesse quadro, né? Aí só passa a próxima, por favor. Tem imagens de escopia, são as oblíquas, né? E daí, né, nessa imagem aqui, a gente acionando na imagem da esquerda, dá para ver que a adionar continuava com um pouco de abertura, né? O perfil estava bom. Passa a próxima, por favor, doutor Ivan. E aí, as duas imagens aqui, né? A da esquerda da tela, mostrando que a radionar ficava aberta, embora fosse conseguindo uma redução até boa do rádio. E quando você fechava, aproximava os dois ossos, ela fechava, mas ela soltava a mão, a radionar abria de novo, né? Denotando, então, uma estabilidade no sentido lateral aí da articulação. E depois de testar, de fazer a fixação do rádio, realmente havia aquela gaveta no exame, né? No exame clínico da paciente. Bom, aí o que fazer nesse momento? Já que era uma cirurgia assim, foi urgenciada e não tinha mais material disponível para a cirurgia completa, só tinha fio de Kirchner, né? O que fazer agora? Estava instável em múltiplos planos, seja É, em supinação, pronação, neutro. tinha, comparando, a gente sempre compara o lado oposto antes, né? Uhum. E, quer dizer, a maior parte das vezes aí, né?
Então tinha lá além dessa imagem no frente, né, em que a radionar fica aberta e depois a hora que você fecha ela com os dedos, ela volta a fechar, mas ela tinha uma abertura mesmo, né? Além disso, tinha a instabilidade em pronação e supinação, não muito grande. Diria que fosse assim, um grau 2 dos 3 graus escritos aí, né? O grau 2 é aquele que você identifica um ponto final assim, porém ele tem um stop final, mas ele tem uma translação maior que o outro lado, né? Tá. Bom, né? E aí? Eu acho assim, você poderia pensar, na grande maioria das vezes, essas translações, assim como os encurtamentos, você sempre suspeita da lesão da radionar distal, né? Quando você se depara com fixou o rádio, você tem uma instabilidade, pelo que você está falando, não era muito grande, você poderia pensar, de repente, em reduzir isso, passar um fio percutâneo e deixar esse paciente num gesso axilo-palmar. Essa é uma possibilidade, você precisaria de mais um fio de Kirchner, né? Sim. Tá? Eventualmente, você poderia tentar não passar esse fio, deixar esse punho imobilizado, maxilo palmar, talvez em supinação, em neutro, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você está no centro cirúrgico, esse paciente não tem fratura de estiloide, mas tem uma lesão franca da radionar distal, da fibrocartilagem, a princípio tudo solto. Você abriria para fazer uma reparação aberta da fibrocartilagem, uma vez que essas são as condições que você tem? Ou simplesmente faria o pino e gesso? Eu vou ter que passar para você, Sérgio, essa pergunta. Não, eu não afastaria a possibilidade de abrir, fazer uma reparação aberta, né? Eu não afasto essa possibilidade, né? Você entra pelo quinto túnel. Quando normalmente eu faço essa reparação, eu faço aberta mesmo. E você, eventualmente, se você identificar a lesão mais comum nessa situação, que é a lesão próxima da fóvea, você pode fazer uma reinserção, né? Você pode fazer um loop ali para retencionar. Mas não foi bem essa a opção do Cassiano, né, Cássio? Não, eu comentei com ela, falei, a chance da gente resolver esse problema hoje à noite é grande, só que nem sei por que também. Falei que se não ficasse totalmente satisfeito, seria feita essa urgência, e a gente programaria a cirurgia definitiva, né? Então ficou desse estado, assim, passamos o fio, ficou fechado, aí na imagem da direita, a hora que você olha, já não tava bom. Não sei se não fechou ou se já perdeu na hora, né? E tem um detalhezinho ali na borda ulnar do rádio que não ficou bem reduzido, né? Resolvi isso era na madrugada, né? Como eu havia combinado com ela que seria uma cirurgia ou definitiva, mas com a possibilidade de ser uma provisória, né, para tirar da urgência, eu considerei terminado o procedimento, esperei melhorar as partes moles, né, 3 dias depois, e fui com um material de artroscopia, placa de rádio distal e âncora para poder fazer uma reabordagem, tentar enxergar realmente o que estava acontecendo para poder melhorar, né? Então, essa imagem da direita foi a imagem final do procedimento de urgência, que deu no perfil, estava ótimo, estabeleceu todo o alinhamento, só que ficou esse problema da radionar. Acho que dá para passar o próximo, né? Bom, Aqui já essa é já posta na retirada. segunda cirurgia, dá para ver os buraquinhos lá, né? E realmente no cantinho ulnar do rádio tinha um dente da fratura ali, que ele deu trabalho para reduzir, mesmo aberto. Ele era um dentinho que permitia um cisalhamento radial da extremidade distal do rádio. Ele não parava de jeito nenhum. Mesmo aberto, foi chatinho reduzir.
Na Mas fossa sigmoide mesmo. um pouquinho proximal à fossa, Gama. Ela Tá. era um pouquinho proximal, mas Tá. ali, né? Tá. Aí você pode ver que tem vários furinhos no rádio da primeira cirurgia, no rádio e na UNA, né? Isso foi após tirar esses fios da primeira cirurgia, mas já dentro da segunda, né? Aí passa a próxima, por favor. Aí acho que a artroscopia seria, bom, tudo bem. Nós fizemos a fixação do rádio, né, com placa, né? E daí colocamos o artroscópio, né? Depois vai aparecer a fixação do rádio lá. Vou mostrar no final. Então lá dá para ver, o vídeo está editado ali, né? Mas dá para ver uma lesão periférica da fibrocartilagem, né? Uma lesão foveal ali. Tinha sinal do trampolim, o hook test também positivo, né? Não está documentado aí, mas tinha essa lesão da borda periférica da fibra, né? Aí foi feito o debridamento. E daí a opção nossa lá na hora foi, já que tinha pedido material de artroscopia, foi fazer a reinserção artroscópica da lesão da fibra, né? Que acho que é o próximo, né, Ivan? Aqui é só o final do... Debridamento. Essa aqui é a entrada da primeira agulha com fio fiber. Aí esse fio sendo puxado para fora, né? Agora vai aparecer. Nossa, não tá rodando nada, né? Essa foi a primeira, daí Não, mas tá parado o vídeo? Tá, aí puxando o fio para fora. Cortou agora, né? Mas puxou o fio para fora. agora Aí é a passagem. Segunda com o loop, né? Não tá Rodando. rodando. Não tá Tá rodando. Para rodando. mim tá. Tá? Tá rodando. Agora tá. Isso. Passado o loop. O fio voltou. E aqui é amarrado, né? Quer dizer, o fio passou de volta com as duas passagens pela borda periférica da fibra, né? Pronto. Aí essa redução, coloquei uma âncora ali na base do estiloide e reinseri, né? Aí a radionar ficou pelo menos fechadinha ali, congruente. Mas eu Deixou o fio. resolvi mesmo assim passar esse fio, que Tá. como ela tinha uma abertura, né? Fiquei com receio que é um movimento que você não controla com pronossupinação. Simplesmente, se ela abrir, ela rasga a periferia de novo, né? Então, deixei esse fio. Ela ficou bem apoiadinha ali, né? E daí, coloquei na tala axilopalmar. Tem 10 dias essa cirurgia, né? Mas a dúvida era se, na hora, a gente já faria essa exploração da fibrocartilagem, da borda periférica ali, sabendo que é o local mais comum da lesão no que se refere à instabilidade, né? Ou se faríamos a segunda abordagem. Eu preferi fazer essa segunda abordagem, né? E ter uma visualização melhor do que estava acontecendo. Ela tem uma una minus desse lado e do outro lado, ela não está o raio-x aqui, né? Mas ela tem uma una zero, né? Não é minus nem plus, é zero. E ela nega qualquer trauma em um dos dois punhos, assim, trauma significativo nesses dois punhos. Mas ela realmente tem uma diferença de um lado para o outro, né?
E, Tá. bom, e agora é seguir, né? Não sei o que... Cassiano, só uma coisa. Se você tivesse conseguido fechar com a fixação com fios, você manteria com fios por quanto tempo? Se tivesse ficado bem estável ali no começo, na primeira cirurgia, o senhor É. disse? Uhum. Manteria por 6 semanas, né? Acho que é o tratamento... A gente está falando E não de... teria aberto a fibra capilar. Assim, a gente está falando num lugar que só tem cirurgião de mão, mas se pensarmos bem, a recomendação do tratamento ortopédico em geral para a instabilidade da fibrocartilagem, qualquer um que seja ortopedista, não seja cirurgião de mão, passaria o fio e ficaria satisfeito, né? Isso mundo afora, né? Então, acho que é isso, né? Não, é exatamente isso que eu estava Sim, perguntando e ia passar, porque qual que é o princípio, né? Então, o princípio é fratura do rádio com estabilidade, você testa o contralateral antes de entrar na cirurgia, deu o balanço no intraoperatório, você fixa a radionária distal e deixa por 6 semanas. Isso daí Exato. seria um basal, né? Sim. Gama, em geral, em supinação, né? Em geral é é, supinação, isso. em Eu geral, concordo, eu concordo. é. Esse em geral, a supinação é legal a gente falar, porque você precisa ver onde que está mais estável, né? Então, no Sim, intraoperatório, você testa tanto em pronação e supinação e vê onde está mais estável e deixa e fixa na posição onde dá maior estabilidade. Mas, então, eu acho que normalmente é o dorsal que está rompido, então, normal, né? no, habitualmente, né? Vamos dizer assim. Bem, então, ó, eu só queria fechar bem esse quadro desse primeiro caso. A fratura do rádio com lesão da radionária distal com instabilidade constatada intraoperatório. O princípio básico é fixação do rádio e estabilização da una com fio por 6 semanas. Ok? Caso você tenha a possibilidade de tratar a lesão da fibrocartilagem. Então, vamos dizer, eu tenho a lesão da fibrocartilagem, qual que é a orientação? Uma lesão de fibrocartilagem aguda. Tem a Gama, você tinha comentado de fazer aberto. Eu acho assim, eu poderia até aceitar, já num caso como esse, com uma abertura, com uma instabilidade grande, como o Cassiano falou, de explorar, abrir, explorar a fibrocartilagem e inserir, né? Isso também poderia ser feito por via artroscópica, claro. Eu prefiro a via aberta quando eu tenho que reparar a fibrocartilagem triangular, né? Mas na grande maioria das vezes a minha conduta é essa mesmo, é fixar o rádio e se tem a radionária distal, se tem fratura instável, se a fratura é da base e está instável, eu fixo o estiloide da una. Se não tem fratura do estiloide da una, eu geralmente passo um fio e deixo um axilo palmar por 6 semanas. Exato. Beleza. O princípio é esse mesmo, né? Eu acho que com relação a esse caso, a esse tipo de trauma, acho que a gente pode passar para o próximo caso. Ok? Faz um Ok. positivo para mim aí. Ok. Vamos lá. Vamos lá. É o caso do cachorrão aqui. Um paciente que teve uma queda de escada 2 horas, com uma dor importante no cotovelo e no punho. Agora eu vou começar com você, Cassiano. Então, uma radiografia do antebraço, né? Do lado esquerdo, que mostra um encurtamento relativo do rádio, né? Em relação à una, uma discrepância de comprimento. E na radiografia, e na outra radiografia que mostra o cotovelo, aparece aquela fragmentação grande. Dá para ver pelo menos um fragmento grande lateral e uma sombra posterior. Deve ter tido, pelo grau de encurtamento, uma boa fratura da cabeça do rádio, né? Uma estabilidade axial.
instabilidade axial do antebraço, né? É sexlopreste, né? Ni yo me lo creía. No, no pasa nada, como siempre. Lo que sí, viste, que yo estaba yendo a ver. Não sei quem que entrou aí falando, mas tudo bem. Abriu o microfone. Abriu o microfone de alguém. Micrófono. Gama. Sim. Que... Não, eu não discordo do Cassiano. Acho que nós estamos diante de um esselopreste, né? Um encurtamento aí do rádio. Só essa radiografia do cotovelo que, enfim, poderia estar um pouquinho melhor. Mas me parece que tem uma fragmentação ali que justificaria esse encurtamento, né? Eu vou reclamar com o apresentador. Então, aqui ele mostrou as duas, a alteração da radionadistal e a fratura da cabeça do rádio. Então, vou falar para o Emílio, tá? Ele está assistindo. Depois dessa tua reclamação da radiografia, eu vou mandar para ele. Sim, não, agora está melhor. Então, tá aqui, ó. A queda com a instabilidade, com o trauma em compressão, né? Então, a fratura, lesão de sexlopleste, que é a fratura da cabeça do rádio associada a uma luxação da articulação radionadistal. Tá? Então, essa apresentação do Emílio, ele coloca aqui para a gente lembrar que esse mecanismo do trauma longitudinal, você pode ter a fratura de Galeazzi, que é o rádio com a radionadistal, pode ter o Monteja, que é a fratura da una com luxação da cabeça, ou a sexlopleste, que é essa que nós estamos vendo e discutindo agora, com a alteração da radionadistal e a fratura da cabeça do rádio. Voltando agora, Sérgio, qual é a importância desse tipo de lesão? Em termos da orientação, o que nós vamos fazer? Tratar esse paciente como? Na verdade, nós temos que pensar nas três coisas, né? No cotovelo, no antebraço e no... O esselopreste se caracteriza por uma instabilidade longa. Temos que pensar, em primeiro lugar, em tentar reconstruir a cabeça do... né? Teu som está pipocando, mas deu para entender. Reconstruir a cabeça do rádio. Travou, Gama? Sim, o primeiro passo, vamos pensar do rádio. Não estou ouvindo. O teu som está falhando. Ele falhou agora? Agora parece que sim. Vamos lá. Congelou. Cassiano, vamos dando sequência enquanto o Gama volta. Primeiro ponto. Bom, então é uma lesão axial, né? Longitudinal do antebraço. E você precisa restabelecer o comprimento do rádio através de um reparo na região da cabeça do rádio. Isso pode ser feito com osteossíntese, a depender do grau de fratura, ou nos casos em que não é possível, até com prótese de cabeça do rádio. Voltei. Né? Então, voltou. Voltei. Tá. Então, o Cassiano estava falando da reconstrução. Eu não sei o que o Cassiano estava falando. Eu estava falando que, só porque você ficou fora do ar, eu comecei a falar, Gama. É assim, minha opinião. Reconstruir o rádio, né? O comprimento do rádio. Então, merece um estudo bom da região do cotovelo para ver a alternativa de tratamento da lesão do cotovelo. Na fase aguda, não há necessidade de reparo ligamentar, né? Enfim, a não ser que reste alguma instabilidade distal depois. Essa reconstrução da cabeça do rádio, ela pode ser via osteossíntese ou, em casos em que não é possível, colocação de uma prótese imediata, né? Então, merece um estudo para poder definir qual que é a melhor conduta. Lembrando que o paciente é jovem, né? Acho que tinha a idade dele ali, não lembro, mas não. A ideia é sempre preservar o máximo de anatomia
natural aí, né? Se possível, uma reconstrução, a depender, lógico, da fragmentação. Segue, Gama. Eu concordo com o Cassiano. Pelo encurtamento ali, eu acho que você, com certeza, você deve ter tido alguma lesão da radiounidade distal. Eventualmente, você poderia também passar um fiozinho da onda para o rádio, depois de reconstruir a cabeça do rádio. Muito bem. Então, aqui, o Emílio colocou a classificação, né? Você pode ter a fratura com fragmentos que podem ser fixados, uma fratura que exige a colocação de prótese, e pode ser o tipo 3, uma fratura antiga com a migração proximal do rádio, ok? Então, o primeiro procedimento que foi feito uma prótese da cabeça do rádio e foi feita uma estabilização da radiounidade distal com fio e uma imobilização com uma goteira axilopalmar por 4 semanas. Eu acho que o importante quando a gente... Tem uma âncora ali, não tem? Tem uma âncora, né? Eu acho que não é âncora, porque nós temos uma sequência do caso. É âncora, sim. É âncora, sim? Obrigado, Emílio. Âncora. Então, foi feita uma reconstrução primária e feita a imobilização. Imobilizado por 4 semanas. Então, acho que é importante, quando a gente tem esse tipo de lesão, que fez a reconstrução e manteve a instabilidade, de lembrar que esse complexo todo é por causa de uma lesão que corre toda a membrana interóssea, né? Que também é importante na estabilização da radiounidade distal. Quando a gente fala de radiounidade distal, não é só fibrocartilagem, né? Então, lembrar um pouquinho, eu acho que foi muito interessante esse caso, para a gente lembrar que a estabilidade tem vários componentes, não é só a fibrocartilagem que eu tenho que reinserir, mas eu tenho uma membrana interóssea, tenho uma região mais importante que fica naquela transição do terço médio para distal da própria membrana, que agrega uma estabilidade importantíssima para a radiounidade distal. De qualquer forma, o Emílio está vendo aí, foi feito a imobilização por 4 semanas, a âncora está lá, foi retirado o fio de Kirchner, começado a fisioterapia. Depois de 4 semanas, a gente tem essa imagem, daí tem um recadinho do Emílio para mim. Aqui a gente está vendo uma discrepância da radiounidade distal, uma migração proximal do rádio. O recado do Emílio, que ele começou a ter dor e limitação da prodospinação, que é esse último raio-x que a gente mostrou. E o mais importante é isso aqui. Olha. E agora? Então, esse paciente foi tratado de toda forma. Colocou a prótese, fez a fixação da fibrocartilagem com a âncora, que aqui está a cicatriz, e daí ele persistiu com essa instabilidade. O que fazer? Cassiano. Volta o raio-x anterior, por favor. O raio-x mesmo, não isso. Não é esse? Eu não estou conseguindo tirar. Ué, sumiu a... Não. Esse foi o raio-x pós-operatório. Pode aqui ir para foi a frente. retirada. Mais um. E aqui? Então, uma coisa que eu não compreendi bem aqui. Porque uma coisa é a instabilidade, né, da radiounidade distal anterior posterior, né? A outra coisa que está estranha para mim é que o rádio voltou a ficar curto, né? Só que a prótese tá... Essa radiografia confere, é mesmo? Não houve nada com a prótese? A prótese será que ficou com comprimento menor? Tinha que ter um colo maior? Talvez. Não, porque eu estou falando em relação à discrepância de comprimento, né? Sim. Porque o que chama atenção é que
no pré-operatório, ou seja, no pós-operatório aqui, ele estava na altura certinha. Exato. A prótese, tudo. A hora que você tirou, provavelmente alguma coisa fez com que ele encurtasse de novo. Você pode não ter cicatrizado e ter uma estabilidade anterior-posterior, né? Mas o comprimento ele está relacionado com a discrepância de comprimento está relacionado com o tamanho da prótese. Mas você tem todas as próteses do serviço, você pode escolher o tamanho, tudo. Sim, o colo, bom, não sei qual que é a prótese, mas o colo é modular, né? Mas não parece aí na radiografia que tenha ficado curto o colo, né? Não parece ter ficado curto, né? Talvez ali naquela radiografia que a gente parece ter encurtado de novo, talvez seja uma incidência, talvez ela esteja subluxada e esteja nos dando essa sensação, né? A prótese estava boa, Emílio? O comprimento? A prótese estava boa. A prótese estava boa. A prótese esse foi a surpresa, né? A gente estava achando que estava tudo muito bom. Sim. Quando ele voltou um mês depois da reabilitação, ele voltou com dor aí na radiounidade distal e com essa radiografia aí que vocês estão vendo. E se vocês olharem, a prótese é exatamente como ela estava antes, né? Está bem locada, né? Está exatamente no lugar. Será que eu na hora eu imaginei, será que ela afundou? Será que o que será que aconteceu? Mas eu não consegui entender o que aconteceu aí. E aí eu comecei a pensar uma forma de resolver o assunto, né? Então, nós temos dois problemas para resolver, né? Um é essa instabilidade anteroposterior, né? Numa lesão que tem 8 semanas, né? Mais ou menos, pelo tempo. Então, isso merece uma rebordagem na fibrocartilagem, ou para reparo, ou para reconstrução com alguma técnica de reconstrução da fibrocartilagem. E o outro problema é a discrepância de comprimento dos ossos, né? Isso pode ser corrigido de duas maneiras. Ou revendo a prótese, ou fazendo encurtamento da una, né? São duas saídas clássicas. Cassiano, acreditando que a prótese está bem, sim, e a instabilidade que a gente está vendo lá, talvez o encurtamento seja mais numa posição radiográfica, e a instabilidade seja anteroposterior. Creio que não. Volta na radiografia, por favor. Volta na radiografia. Essa radiografia onde tem o círculo ali, você vê que o punho está em desvio radial. A prótese está empurrando, a una está empurrando o carpo ali. Acho que não dá para deixar assim, né? Eu tenho a impressão. Está muito... Eu teria dúvida. Isso aí. Não é, Emílio? Isso. Então para corrigir, são dois problemas. Assim, um é encurtamento, né, do rádio, né, a discrepância de comprimento. E isso o corrige com revisão da prótese ou com encurtamento da una. E o segundo é a instabilidade anteroposterior, que aí tem técnicas. Com 8 semanas é passível uma reparação da lesão, desde que seja viável, uma exploração da lesão e reparo. Ou você pode entrar para uma cirurgia mais definitiva e fazer uma das técnicas de reconstrução. Não diria nem um procedimento de salvação, porque não tem sinal nenhum de artrite, nada, né? Eu penso isso. Eu acho assim, eu acho que você pode pensar, se realmente persiste o encurtamento, você pode pensar no encurtamento da una, sem dúvida nenhuma, e não esquecer que encurtando a una, às vezes você, pelo retencionamento da radiounidade distal, você pode melhorar a instabilidade. Então, o que eu faria? Eu faria um encurtamento da una e, se persistisse uma instabilidade muito grande, eu faria uma estabilização outra, de partes moles, eu vou mostrar, eu não vou falar porque vai ser o próximo caso que o Ivan vai mostrar, mas você poderia, por exemplo, usar partes moles para estabilizar essa radiounidade distal de maneira intraarticular ou extraarticular.
encurta a una e, se necessário, reconstrói com partes moles, ou com enxerto ou com tecidos vizinhos, a radionadistal. Bem, a impressão que tem seria talvez a discrepância, né? A reparação, uma vez que já foi feita aberta, seria pensar, olha, isso não foi feita ou rompeu, tudo de novo e vamos tentar refazer. Agora, com 8 semanas, acho que já seria mais uma indicação de você entrar preparado para fazer uma reconstrução, né? E não Sim. tentar reparar de novo. Então, acho que aqui já foi essa a ideia que foi passada. Tá? Então, você vê que tem uma estabilidade ampla, tanto anterior-posterior. A técnica que foi preconizada foi a técnica de Braille, né, que foi essa reconstrução com o encurtamento, ok? E todo mundo foi a favor do encurtamento. Aqui, 2 meses de pós-operatório. Então, o que foi feito? O encurtamento e uma reconstrução ligamentar. Tá? Foi o que foi apresentado. Teve um questionamento aqui, antes de mostrar o resultado tardio, que nessa situação, alguém parte para uma reconstrução da membrana interóssea? Cassiano? Eu não tenho experiência nenhuma com reconstrução de membrana interóssea, apesar de ser um assunto dos últimos congressos, eu não tenho experiência nenhuma. Eu sei que tem gente fazendo com osso, de ligamento patelar, usando o palmar longo. Eu sei que o pessoal da Escola Paulista tem um pouco de experiência, alguns casos de reconstrução com palmar longo, mas eu não tenho nenhuma. Então, eu não faria. Então, Ivan, existe uma técnica que está parecendo ser muito interessante, que é com o pronador. Você pega o pronador, desinsere ele e joga ele lá para frente, né? E ele acaba fazendo um efeito de uma membrana interóssea dinâmica, mas ainda está em estudos. Mas parece ser uma coisa bastante interessante, Juliano. Esse tipo mas a experiência ainda é muito pequena. Cassiano? Bom, esse caso, quando ele foi reabordado, ele já tinha 8 semanas, né? Quando foi feita essa cirurgia, né? Isso. Quer dizer, se a prótese está firme, nós não teremos mais problema de instabilidade axial, né? Então basta uma equalização do membro. Ou seja, o rádio não continuará encurtando a não ser que houvesse um problema na prótese. Então não penso em reconstrução, em nenhum tipo de reconstrução da membrana interóssea para este caso, porque o rádio está estável, né? Foi considerado que a prótese estava bem posicionada, firme, sem sinal de soltura. Então basta realmente equalizar através do encurtamento, né? E estabilizar a radionadistal por uma das possíveis técnicas, e essa é uma boa técnica, né? Então não mexeria com membrana, não. Ok. Acho que foi importante a ponderação do... Você tem alguma experiência com reconstrução de membrana interóssea lá no HC? Acho que ele não escutou. Oi, não, a gente não estamos fazendo nada. Estamos estudando isso aí, viu, Gama? Mas não, que essa é uma lesão muito rara, né, cara? A gente não vê isso toda hora, né? Então, o exflopreste clássico, né, é uma coisa muito rara, né? Então você não tem massa crítica para fazer isso, né? Mas nós estamos estudando. Não sei. Provavelmente nós vamos começar a discutir alguma coisa mais para frente, mas a experiência é muito pequena, né? E na Santa Casa, Ivan? Também não, ainda mais agora. Eu acho que esse assunto é o assunto que está fervilhando ultimamente quando a gente considera esse tipo de lesão, né? Que está todo mundo comentando de tentar uma reconstrução daquela parte mais forte da membrana interóssea para dar estabilidade.
A gente realmente não tem, como o Emílio falou, a gente não tem uma experiência prática, não tem um N também de lesões dessa forma para você ter uma experiência e dizer, né? Então, eu acho que um caso, uma coisa pouca, para falar, olha, vamos fazendo. Eu acho que vamos aguardar um pouquinho mais, com uma casuística um pouquinho maior, mas essa é a tendência nesse tipo de lesão, né? Para aumentar a estabilidade, e com isso evitaria talvez uma reabordagem, uma outra técnica de reforço. Mas eu acho que isso ainda não chegamos a um evento que seja, olha, vamos fazer isso e estamos fazendo. Um caso só, não adianta a gente falar, olha, é um caso que nem tem na Santa Casa, o Diego tem um caso, mas não, acho que é para se pensar, é para discutir, é para saber, e toda vez que vier essa lesão, a gente tem que estar fazendo e lembrar de todo esse tipo de coisa, aguardar um pouquinho mais a evolução. Bem, aqui está com 3 anos, praticamente com toda a movimentação. Emílio, desculpa, mas o filme que veio separado não rodou na apresentação, tá? Mas está muito legal, eu vi separado. Vamos seguir? Caso do Gama. Pode falar, Gama. Bom, na verdade, a ideia é mostrar são 2 casos, mas muito parecidos, né? Então, essa é uma paciente jovem, com pós-trauma, uma queda em pronação e hiperextensão, sem fratura, e que evoluiu. Dá para rodar o filme, Ivan? Uma paciente de 42 anos, um trauma há 4 meses, com dor, limitação de pronospinação, com essas radiografias que vocês estão vendo, e a ressonância mostrando uma alteração de sinal em fibrocartilagem triangular. Então, na verdade, é uma lesão sem fratura, uma instabilidade crônica, sem fratura e sem artrose. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês abordam uma situação como essa. Fala, Cassiano. 4 meses, Gama, você falou? Essa 4 a 5 meses, Bom, dá para ver na ressonância uma lesão na borda periférica, né? Possivelmente na região da fóvea ali, acredito. E é uma instabilidade franca, né? Bom, enfim. E nunca fez tratamento nenhum, pelo que eu entendi também, né? Nunca fez tratamento nenhum. Fez um tratamento com gesso na fase aguda, né? Ficou imobilizada por 3 semanas, né? Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas tem um pouco de discrepância na literatura quando se considera crônico, né? Algumas pessoas consideram 6 meses para ficar crônico, né? Eu já fiz, pelo menos, eu me lembro agora de cabeça, pelo menos 3 casos de reinserção da fibrocartilagem artroscópica com pacientes com acima de 3 meses de lesão, que foram bem. Mas você tem que entrar preparado nessa cirurgia até para uma reconstrução e não um reparo da fibrocartilagem, né? E aí vai dar opção sua. Você pode fazer o tratamento aberto já de cara, partindo para uma reconstrução, ou então, a depender das condições que você tem no seu serviço, né? Entrar com uma artroscopia, fazer uma avaliação e ver se é possível o reparo, ou, se não for, partir para reconstrução da fibra. Partindo para reconstrução, aí existem algumas técnicas, né? A única que eu pessoalmente tenho experiência pequena, foi aquela que o Emílio mostrou agora do Brian Adams lá, né? A única que eu fiz, né? Mas eu sei que tem
tem outras possibilidades, né? Usando, inclusive, retináculos extensores do quarto e quinto, do quinto e sexto. Enfim. Era mais ou menos isso. Alguém quer fazer mais algum comentário aí? Bem, a princípio, eu acho que a gente tem a orientação, mesmo nesses casos, de tentar fazer uma artroscopia e na própria artroscopia ver possibilidade de uma reparação ou não, né? Daí, como você falou, essa reparação aberta é mais simples, uma vez que você... Então, se você não tem a condição de fazer via artroscópica, você faz o diagnóstico, vê a possibilidade, a viabilidade e parte para a reconstrução, né? Eu acho que esse caso é um caso do trabalho de vocês, Sérgio. Não tenho experiência com esse tipo de trabalho que você está apresentando aqui. A nossa experiência maior realmente é com o Bryan Adams e eu quero que você continue aí, a partir daí. Vai, Sérgio. Cabe a discussão do time, né? Até que ponto a gente consegue reparar a fibrocartilagem. Muitos trabalhos colocam um limite de 10 semanas para que isso seja possível, né? Então, o que nos levou a pensar nesse trabalho foi exatamente, embora o Emílio tenha mostrado o caso do Bryan Adams, da técnica do Bryan Adams que ele mostrou, ficou com um resultado muito bom, mas no nosso dia a dia, a nossa experiência com as técnicas de reconstrução usando enxerto de tendão, tanto do Shecker, que eu já usei durante um tempo, há muitos anos atrás, como do Bryan Adams, são técnicas que trazem muita rigidez, que tecnicamente elas são difíceis, né? Elas têm uma demanda técnica para isso. E a recidiva da instabilidade também é grande, né? Então, pensando nisso, nós pensamos nessa técnica que eu vou mostrar. Clica mais uma vez, eu acho que deve ter uma incisão, mostrando a incisão que a gente faz. Não. Bom, se faz uma incisão dorsal em J sobre o quarto e quinto túneis extensores. A gente expõe a retinácula extensora, esse vídeo mostrando o sinal da tecla, né, a gaveta positiva, uma instabilidade grande da radionadistal, né? Quer passar o próximo, Ivan? Já tá. Dá mais um clique para passar. Não passou. Isso. Então, o que vocês estão vendo aí você levanta um flap da retinácula, você desinsere ela da una e deixa ela inserida perto do tubérculo de Lister, na base do terceiro túnel extensor. Tá? Dá para ver bem aí o que a gente faz. Então, esse flap, o que nós vamos fazer agora? Pode passar o próximo. A gente separa esse flap, né, em duas tiras, em duas fitas. Pode clicar mais uma vez, que deve aparecer outra imagem. E o que a gente vai fazer? Uma tira a gente passa por baixo dos extensores e a outra por cima. Então, rodando o vídeo, só para vocês verem exatamente o que a gente faz. Não está rodando. Agora sim. Passar de novo. Passar de novo. Bom, ok. Então, o que vocês vão ver aí é a separação das duas tiras, uma por baixo dos tendões, outra por cima. Você passa um fio pela radionadistal, paciente em supinação, você passa esse fio e depois você insere essas duas tiras com uma angulação de mais ou menos 30 graus, com a máxima tensão que você conseguir, com duas âncoras. Pode passar o próximo, Ivan? Então, tá aí.
o aspecto final, as duas âncoras inseridas na una, os dois flaps tensionados, e o resultado de 6 meses pós-operatório. Uma técnica bem mais simples do que as técnicas usando enxerto de tendão intraarticular. Você faz uma via dorsal, acessa a retinácula, separa essa retinácula em duas, reduz a luxação, a subluxação, fixa com um fio em supinação e aí fixa essas duas fitas de retinácula com duas âncoras. Tá? Um resultado bastante satisfatório em termos de estabilidade. Passa o próximo, Ivan. Não está passando? Está passando, sim. Está passando, sim. Desculpa, no meu está lento aqui. Agora sim. Então, aí o vídeo, a gaveta pós-operatória com 6 meses, com uma melhora da estabilidade, né? A paciente também com melhora de amplitude, da dor e do clique que ela sentia, né? Então, fica como uma opção, né, de reconstrução para aquelas instabilidades redutíveis sem artrose, né? Passa mais um, Ivan. Outro caso eu deixei para o final. Ok. Gama, tem uma pergunta. Pode fazer. Quando você faz essa técnica, você aborda somente o ligamento dorsal, né? Só o dorsal. Dorsal, né? Só o dorsal. Serve para... na verdade, o que estimulou... a estabilidade anterior, então, né? Sim. Posterior. Posterior. Mas como você tensiona... A instabilidade posterior ela é a mais comum. Sim. Né? Tanto que você, quando pina, que a gente falou, a gente pina em supinação, que é quando você dá a estabilização, porque é mais comum a posterior, né? A luxação para posterior. Sim. Então, é uma técnica boa, considerando que a maior parte da lesão é a parte posterior, uma técnica que supre a necessidade, uma vez que é o mais comum. Né? Fala, Gama. Sim, não, essa a ideia, né? É sugerir uma técnica que é reprodutível e que, enfim, numa caixa preta diante de uma caixa preta que é a instabilidade crônica da radiounidade distal, eu acho que é uma solução interessante, né? Claro que a gente tem só 8 casos, né? A gente precisa de um segmento maior, precisa de mais casos para enfim, falar algo mais para frente. Ok. Não, eu tinha considerado que, basicamente, pelo prazo, pelo tempo que a gente teria, esses 3 casos foram excelentes, tá? Foram casos que se completaram, porque a gente viu um caso de uma fratura de rádio com luxação da radiounidade distal, uma exexopleste e uma instabilidade sem fratura. Então, na parte traumática, eu acho que os 3 casos vieram, não sei, não foi coincidência, não foi combinado, mas eu acho que foi perfeito porque eles abrangeram os assuntos que a gente tinha que abranger da parte traumática, ok? Nós estamos com o prazo legal, eu só tinha aqui uma lembrança, para não esquecer que a radiounidade distal é uma articulação que não é só problema de trauma, tem as alterações congênitas, né? Essa é uma criança de 10 anos com alteração da radiounidade distal. Alguém quer fazer algum comentário? O Emílio gosta disso também, eu também gosto. Gama. A gente está diante aí de uma deformidade com angulação volar ulnar do rádio, já com uma discrepância da una fazendo impacto com o carpo encaixando aí já com um formato meio piramidal, triangular, encaixando
no espaço da Rádio Distal. Acho que é uma radiografia típica de uma DeLonghi, né? Cassiano? É uma radiografia bem característica de uma DeLonghi, com todos os achados aí da deformidade, né? A piramidalização dos ossos do carpo, a deficiência ulnar, teoricamente é uma DeLonghi, espero que não seja um reverso aí, mas ulnar e volar do rádio, né? Mas é um caso de uma radiografia clássica, né? Bem, espero que não tenha pegadinha, né? Veja bem, eu não coloquei como pegadinha, eu coloquei mais como uma apresentação rápida de discussão das coisas não traumáticas, tá? Porque como é uma lesão de rádio distal, a gente tem essa alteração, que é uma alteração congênita clássica, teria as degenerativas, tipo artrite reumatoide. Sim. E eu só queria falar, olha aqui, você tinha dúvida se era Não. Tá bom? Então, é a clássica mesmo. Tá. A indicação, existe várias coisas que são discutíveis, depende da faixa etária. Então, aqui é só um aspecto, quando a gente pega um paciente jovem ainda, né, o ligamento de Vickers, que você solta ele, e a técnica da desepifisiodese que a gente faz em crianças pequenas. Lógico, não é a correção completa, mas quando a gente tem a possibilidade de fazer essa técnica, e aqui você interpõe um músculo ou o próprio ligamento, você coloca ele nessa falha do levantamento, que é uma técnica para fazer, que é a desepifisiodese. Eu estou só colocando para lembrar disso. Numa deformidade com esqueleto maduro, já a técnica clássica que a gente faz é a técnica de Sauvé-Caplange, né? Então, aqui tem discussões de fazer um encurtamento mais osteotomia, tem várias possibilidades de você fazer. E eu sempre coloco aqui, quando eu faço Sauvé-Caplange, eu gosto de dar uma estabilidade para o fragmento proximal com uma tira do extensor ulnar. Então, alguns não acreditam muito, mas eu gosto de dar essa estabilidade, inclusive facilitando um pouquinho para que não tenha um impacto. Eu acho que a única coisa que eu, ainda do DeLonghi, que eu acho que eu gostaria de passar para todo mundo, que quando eu tenho essa alteração mais proximal, eu tenho esse tipo de alteração, você vê que o rádio ele não tem aquela articulação proximal rádio-ulnar, ela tem sinais que não é perfeito. Então, se eu fizer o Sauvé-Caplange aqui, eu vou ter dor. Então, não adianta partir para o Sauvé-Caplange. Acho que é importante, quem está tratando radionar, não fazer o Sauvé-Caplange com uma alteração dessa proximal. Então, nesses casos, a opção é fazer as osteotomias com enxerto e tentar corrigir com osteotomia. Ok? Gama, fala alguma coisa? Eu, em relação a DeLonghi, eu sempre tento convencer os pacientes de que eles não precisam de tratamento cirúrgico, né? Mas eu sinto que às vezes não dá para segurar. E eu tenho uma percepção assim que às vezes a fase pior da dor numa DeLonghi acaba sendo nos casos com menor deformidade. Eu não sei se tem a ver com o fato da una ainda estar articulando com a fossa sigmoide, né? Eu acho que talvez tenha a ver com isso. Mas em geral, eu tento não operar os DeLonghi, né? E quando acontece de não conseguir, do ponto de vista clínico ou estético, manter o tratamento conservador, eu não tenho a experiência que você tem, Ivan, mas eu já fiz um pouco de tudo. Eu já fiz Sauvé-Caplange, eu já fiz osteotomia, que eu sei que o Emílio gosta, osteotomia de alongamento e correção da angulação do rádio. Eu já fiz osteotomia em domo também, né? E todos acabam trazendo uma certa melhora. Eu concordo que numa fase inicial a desepifisiodese e a liberação do ligamento de Vickers funciona. Às vezes você pode até associar uma epifisiodese da una também, se a criança tiver mais do que 10 anos, né?
Cassiano? Acho que tem pouca coisa a acrescentar, né? Tudo depende da idade que você começa a cuidar e também, obviamente, do quanto a pessoa é sintomática, né? Se ela estiver bem adaptada, nada a fazer. Se ela estiver com dor, lembrando que ela não tem que diferenciar a queixa dela de dor e uma queixa, assim, estética, que sempre vai continuar, né? Por mais que você corrija, ela tem todo o fenótipo da pessoa que tem Madelung ali, né? Isso é importante, né? É importante, né? Senão a pessoa acha que... E daí, se ela tiver dor, tem que tentar melhorar a dor dela, né? Então, você pode fazer fisiodese, osteotomia do rádio, osteotomia do rádio com salvecapande, que é a tese do senhor, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né? O problema tudo é fisário, né? Eu tenho, com o tempo, né? O tempo vai deixando a gente de cabelo branco com um pouquinho mais de experiência. Tem gente com mais e com menos cabelo branco aqui, mas... Todos têm. Mais ou menos em termos de quantidade, mas tudo bem. O que acontece, eu tenho uma paciente que fiz a osteotomia porque tinha alteração proximal, melhorou a angulação, melhorou a estética, depois persistiu com um pouco de dor, eu acabei fazendo um Bowers para ressecção só da parte articular, interposição. E, graças a Deus, depois de 3 cirurgias, acabou ficando assintomática e está evoluindo bem. Já tem uns 2 anos, mas já está com 20 e poucos anos a paciente agora. Tá? Então, eu só quis trazer para lembrar que tem as congênitas, tá? Que tem todo isso daí, e realmente abrir a discussão para não ficar só no traumático. E mais um outro casinho. Esse casinho é legal, 12 anos de idade, com essas alterações. Cassiano. Essa aqui é um Besselhagen, né? Uma osteochondromatose múltipla, né? Esse aqui já é mais complicado um pouco, né? Porque a UNA não acompanha o crescimento do rádio, né? Existe um tecido, alguma coisa parecida, como se fosse uma fibrocartilagem aí, mas é um tecido fibrocartilaginoso, né? Que ele acaba servindo como um tensor ali. Ele provoca uma angulação do rádio, uma falta o apoio ulnar do carpo, e isso repercute, conforme vai crescendo, numa subluxação lateral do cotovelo, da cabeça do rádio, né? Que no caso não está acontecendo, né? Mas é uma coisa complexa, né? É uma coisa complexa. É um paciente que merece acompanhamento já desde cedo, porque o problema ele vai ficando mais acentuado e de mais difícil correção quando subluxa a cabeça do rádio. Aí você perdeu o tempo de tratar. Então, às vezes a gente faz cirurgia para retirar os pontos de impacto que podem acontecer na região da radionar proximal e às vezes naquele ponto de esclerose na metáfise distal do rádio. Em alguns casos é necessário fazer um alongamento da una, né, para diminuir a tensão, e isso serve como uma espécie de uma proteção para a subluxação lateral do cotovelo, mas assim é um caso complicado, assim, né? Até terminar o crescimento são inúmeros problemas que surgem, né? Tem pouca experiência com isso. Já vimos alguns lá, né? Mas eu pessoalmente tenho pouca experiência com isso. Né? Gama. Eu também. O Cassiano já deu uma aula aí. Quer dizer, graças a Deus, eu não sei qual a necessidade, qual a frequência da necessidade de uma intervenção nesse tipo de paciente, conforme o crescimento vai ocorrendo, né? Mas a princípio eu acho que é como o Cassiano falou, é importante a gente ir sentindo e acompanhando de perto
se realmente precisar de alguma intervenção, né? O senhor não tem nenhum caso daqueles que luxou a cabeça do rádio, né? Não, eu não mostrei. Eu só trouxe para lembrar da radionalistal, porque na radionalistal aqui o encurvamento do rádio muitas vezes ele acontece pelo apoio do osteocondroma no rádio. Ele causa uma impressão e com isso o rádio vai encurvando. E a discrepância de comprimento também, né? Que fica então ele vai de tensão, né? Tem o tecido de tensão e o impacto aqui que ele vai encurvando. Então, uma das indicações que a gente tem é quando esse grau que o carpo começa a, entre aspas, escorregar, e depende da cobertura que eu tenho do semilunar com relação ao rádio para indicar ou não uma osteotomia de correção para impedir que ele migre de vez, ok? Então, é mais assim no sentido de lembrar como uma articulação radionar, então a hipoplasia, o encurvamento, a angulação do rádio e esse escorregamento do carpo ou a luxação da cabeça do rádio. Tá? Então é uma progressão de deformidade do Basel-Hague. A indicação, quando eu tenho uma luxação de cabeça do rádio, é ressecar a cabeça do rádio, ou quando eu tenho encurvamento onde a parte proximal está assim, tem muito bloqueio, a deformidade é muito intensa, fazer uma osteotomia de tentar um alinhamento, alongar um pouquinho a unha, encurtar um pouquinho o rádio, ela pode ser preconizada, principalmente no sentido de dar um pouco mais de estabilidade radiocarpal. Tá? Então, eu só quis trazer praticamente esses casos assim para somar os casos traumáticos que vocês mandaram para mim, e eu acredito que a gente conseguiu fazer um apanhado bastante interessante da articulação radionalistal. Lógico que a gente nunca pode falar tudo, mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre um pouquinho de tudo. Ok? Cassiano? Bom, foi um prazer participar com os amigos aí, todas as pessoas queridas aí, muito obrigado. E melhoras aí, Emílio. Fique bem logo. Abraço, Gama, Ivan e todos que estão vendo aí. Obrigado, pessoal. Um prazer. Pena com o Emílio aí nessa situação, mas logo com a gente. Receba nosso beijo, abraço carinhoso. Emílio, fique bem. E foi um prazer estar com todos vocês discutindo esse assunto tão espinhoso, que é a radionalistal, né? Diego? Eu, doutor Ivan. As programações das próximas? A gente não tem ainda o tema definido do dia 30, né, da terça que vem, mas para o dia 7 a gente vai fazer uma de Wallant, com o Dr. Lalonde, o Marco Felipe de Prudente, com o Dr. Pedro Pires e o Dr. Celso Folberg. Então, a do dia 7 está preparada já. A da semana que vem a gente divulga no meio da semana ainda. Ok. Então, Emílio, melhoras. Obrigado a todos. Obrigado pelo envio dos casos. Acho que dentro do nosso período aqui a gente conseguiu fazer o que a gente queria. E são 75 anos da Santa Casa. Eu, graças a Deus, não tenho tudo isso em Santa Casa, mas já passei dos 40 lá. Mas até aí. Obrigado realmente a todos. Obrigado ao grupo por estar permitindo assim, esse encontro com o pessoal todo. Obrigado a todos que participaram. E saúde a todos. Obrigado, Gama. Um abraço. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Tchau, Gama. Tchau, tudo de bom. Tchau, Emílio. Tchau, Diegão. Tchau.